Olá, sejam bem-vindos ao vídeo. Hoje estaremos aqui para vos apresentar o tubo de Venturi. O tubo de Venturi, para quem não sabe, é um tópico estudado na disciplina Mecânica dos Fluidos. É possível de realizar o experimento construindo o tubo de Venturi de duas formas. Ambas estão representadas na figura. A primeira é a que utilizamos no nosso projeto, ou seja, você tem uma tubulação maior que vira um cone para uma tubulação menor. Na tubulação maior, você tem um tubo subindo e na menor também. Vale ressaltar que ambos os tubos têm que ter o mesmo diâmetro para poder dar certo o experimento. No segundo tubo de Venturi, que é a da figura abaixo, as tubulações basicamente são as mesmas. Vem a grande, que se transforma numa pequena. E ambas estão saindo, né? No diâmetro maior você está saindo um tubo, e no diâmetro menor também está saindo tubo. Só que, repare que no tubo de Venturi acima, as tubulações que estão saindo, aquelas mais finas ali, elas não se encontram, elas estão abertas ao meio ambiente. Ou seja, ali elas estão sofrendo pressão atmosférica, enquanto que na segunda elas estão conectadas, ali não está tendo pressão atmosférica. Por que utilizamos a de cima? Porque quando você vai fazer, descobrir as pressões por ΔP, se você considerar as pressões relativas, ali você pode zerar, porque a pressão relativa do ar vai ser zero, enquanto que no segundo você não pode utilizar esse método. Além de que sua construção é mais fácil de cima, porque se você está concentrando, se você encontra os dois tubos, você tem que ter um fluido lá dentro. Não necessariamente, mas costuma-se colocar óleo ou algum fluido viscoso ali. E qual que é o problema disso aí, além de você estar tendo que introduzir um fluido ali para armazenamento e transporte? Se você virar o teu projeto, pode ser que vaze esse fluido. Enfim, ambos podem ser realizados, ambos vão dar certo, mas nós optamos pelo de cima. E só lembrando, ambos possuem o objetivo de você determinar a diferença de altura dos canos pequenos que estão em cima deles. Só isso. Sem mais delongas, vamos apresentar o vídeo de como ficou o nosso projeto. Posteriormente tem um vídeo de como a gente utilizou para descobrir a vazão. Uma vez que a vazão esteja estagnada, e nós temos esse valor como demonstrado no vídeo anterior, a gente tira um print do nosso vídeo e dá um zoom. Nesse print a gente consegue observar o ponto mais baixo que está subindo e o ponto mais alto. Se a gente observar lá, a gente chama de ponto A, a parte mais alta da tubulação menor, e ponto C, a parte mais alta da tubulação maior, que a gente observa utilizando a trena ali atrás. Aqui do ponto B até o ponto A nós temos 0,046 metros. Importante que a altura do ponto A até o solo ali do nosso experimento não é 0,046 metros. É um número maior. A gente pega esse número maior e desconta o raio da nossa tubulação, certo? Que aí utilizada foi de 5 por 16 polegadas. Aí a gente tem que transformar ela em metros. Beleza. Ponto C e o ponto D, mesma coisa. Do ponto C até o chão não tem 0,175 metros.
é um número maior e a gente desconta o raio do chão, o raio da tubulação maior, ok? Sabendo que o gama da água é 9.810 Newton por metro cúbico, que nossa vazão medida é de 25 ml por segundo, a gente tem que transformar esse 25 ml por segundo em metro cúbico por segundo, que é 25 vezes 10 a menos 6. A gente consegue, a partir da fórmula Q igual a vezes V, calcular as velocidades que passam no tubo B e no tubo D. No nosso experimento, não é tão útil utilizar a equação de Bernoulli, porque a gente acaba chegando numa equação com duas incógnitas. Porém, a gente vai realizar o experimento usando a equação de Bernoulli para poder chegarmos nessa tal equação com duas incógnitas, apenas com o intuito de aprender a utilizar os dados que a gente tem nessa equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli é essa: PB sobre gama mais VB ao quadrado sobre 2G mais EB igual a PD sobre gama mais VD ao quadrado sobre 2G mais ED. A gente obteve no passo anterior as velocidades do ponto B e a velocidade do ponto D. A gente, adotando que a gravidade seja igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado, a gente consegue obter a diferença de PB menos PD. Além da equação de Bernoulli, a gente pode aplicar nesse experimento a equação ΔP igual a gama ΔZ. Essa sim vai ser bem útil no nosso experimento, que a gente vai conseguir descobrir as pressões nos tubos. Lembrando a primeira parte do vídeo, que dissemos que a pressão atmosférica seria igual a zero nos pontos A e nos pontos C, a gente substitui ponto C sendo igual a zero, ponto A sendo igual a zero, a gente consegue descobrir o valor de PD e PB. Caso esteja realizando um exercício em que é cobrada a pressão absoluta e não a relativa, nós podemos obter essa pressão absoluta apenas somando a pressão descoberta relativa com a pressão atmosférica. A pressão atmosférica aqui a gente usou 101,3 vezes 10 a terceira Pascal. Ainda é possível de se praticar os conceitos de cavitação nesse experimento que utilizamos. É óbvio que, pela vazão que a gente está utilizando, não vai cavitar. A cavitação nada mais é que uma formação de cavidades no líquido por efeito de uma redução de pressão total. É possível de se observar a cavitação em até tubulações que não são transparentes, porque quando cavita você escuta um barulho muito alto. Adotando a pressão de cavitação igual a aproximadamente 1,23 kPa, observa-se que as duas pressões que obtemos no ponto D e no ponto B são cerca de 100 vezes maior a pressão necessária para poder cavitar. Ou seja, esse fenômeno nunca vai ocorrer nesse tipo de experimento, com essa vazão pelo menos. Obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Nós somos alunos do terceiro ano da Engenharia Mecânica do Instituto Federal de São Paulo, do campus de Araraquara.